Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainá. Esse é o canal Descomplicando a Literatura. Sou formada em Letras pela UERJ e especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa, literatura e língua espanhola. Vem comigo para a nossa primeira aula, que não poderia ser diferente. O que é ou o que pode a literatura? Reflexões acerca desse mundo, tão encantador que é o da literatura. Vamos lá, nós vamos falar aqui sobre concepções de literatura. Então, ela pode ser vista como meio de humanização do homem coisificado, que é a perspectiva do PCN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre a literatura, ou tem como resultado a melhora da vida, ao mesmo tempo privada e pública, que é uma perspectiva do Antônio Compagnon. E nós podemos ver também, isso daqui são só 3 exemplos, tá? Dentre dos vários que nós vamos ver por aí. Disciplina que envolve a diversidade de saberes e da área do conhecimento. Bom, o que nós precisamos pensar aqui? Eu trouxe um trecho, uma reflexão do Antônio Compagnon, que diz: o que pode a literatura? Que valor a sociedade e a cultura contemporâneas atribuem à literatura? Que utilidade? Que papel? Quando o Antônio Compagnon faz esses questionamentos, ele busca defender a literatura e a sua função social. Dentre essas questões levantadas, ele pergunta se há realmente alguma coisa que apenas a literatura possa oferecer, Se a literatura ela seria mesmo indispensável para o ser humano, para o homem, já que com o grande crescimento das novas mídias e tecnologias, ela vem perdendo espaço, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia pouco se lê, literatura mesmo de qualidade. E ao buscar justificar a importância da literatura, Compagnon mostra a literatura como um poder de aperfeiçoamento do homem, tá? Porque ele afirma que a literatura permite respirar, Ela tem como resultado a melhora da vida, tá? Então a literatura, só a literatura, de acordo com o que ele mostra, é capaz de fazer com que alguém, no caso o leitor, saia da própria vida, do seu próprio mundo e viva a vida do outro, pela perspectiva do outro, que no caso seria o personagem, Podendo assim conhecer mais do outro e de si mesmo, o que gera mais empatia, respeito, humanidade. E aí, se a gente for pensar na parte educacional, na legislação educacional, o que a BNCC mais vem trazendo aí é a ideia da empatia, do respeito aos outros, da humanidade, e a literatura tem essa função, ok? E é importante também lembrar, considerar que o Antônio Compagnon, ele afirma que a literatura oferece um meio único de preservar e transmitir a experiência dos outros, justamente por essa questão, de você se colocar no lugar do outro. Aqueles que estão distantes de nós, no espaço, no tempo, que diferem de nós por suas condições de vida. Então, se a gente parar para pensar, eu consigo aqui, em 2023, me colocar no lugar, quando eu estou lendo, de alguém que viveu no século XIX, certo? Eu consigo imaginar o que seria aquilo dali. Então, é isso que ele quer mostrar. Além disso, também, se a gente for pensar, nessa situação aí, que a literatura permite respirar, ele traz a literatura como se fosse um remédio, para curar aí, uma forma de libertar o ser humano, o indivíduo, até mesmo da sujeição às autoridades, porque ele afirma que a literatura, ela cura do obscurantismo, religioso. Após isso, além disso, na verdade, ele vai ver a literatura como uma forma
de corrigir os defeitos da linguagem, ou seja, a linguagem poética, né, que vai além da linguagem comum. E aí, quando ele fala da língua, da linguagem, ele faz até uma referência a Barthes, que nós vamos ver mais à frente, que qualifica a língua como fascista, né? Porque o fascismo não é impedir de dizer, mas obrigar a dizer. E aí nós vamos ver como que Barthes, Roland Barthes, mostra isso, interpreta isso. Ele qualifica a língua como fascista, né? O texto é o próprio aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve ser combatida, desviada. Não pela mensagem de que ela é um instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o teatro. O que ele quer dizer aí, né? Ele afirma que o texto é o próprio aflorar da língua. Ele salienta que a língua tem como uma característica principal ser fascista, né? Porque ela determina aquilo que deve ser dito ou escrito, enfim, e por isso ela deve ser combatida. E esse combate à língua, a essa obrigação, a esse fascismo da língua, se faz, né, se dá com a literatura, por meio da literatura. Então, a literatura seria um modo, uma forma de resistência ao fascismo da língua. A literatura, então, né, aí ele fala que é uma forma de resistência ao fascismo da língua. Então, a literatura é o que vai contra a imposição de uma ideia ou pensamento, tá? Para Barthes, a literatura não se restringe a uma sequência de obras. Ah, só aquelas obras ali, todas essas obras aqui são literatura. Não, nem é uma forma, nem é apenas, né, uma forma de expressão de arte. Ela seria, na verdade, um instrumento de liberdade, né, contra poder, uma libertação que o ser humano tem, tá? Então, a língua é opressiva, se a gente for recapitular aí, né, pensar no que ele queria afirmar, a língua é opressiva, né, porque se a gente parar para pensar, é por meio da língua que as ideias, né, as ideologias são reproduzidas. Então, quando a gente reproduz ideologias, a gente gera relações de poder. E o contrapoder da literatura é dar um novo uso à língua. Só a literatura, então, trapaceando a língua, consegue salvar a língua do poder, ok? O caminho aí da trapaça seria combater a língua no seu interior. A literatura, então, é uma forma de liberdade, de libertação, ok? E aí a gente chega no mais conhecido, Antônio Cândido. Trouxe aqui um trecho, até bem grandinho, né, de uma obra dele, que fala muito bem sobre a literatura. Então vamos ler. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xixi, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens, em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação, assim como todos sonham todas as noites. Ninguém é capaz, então, assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. Ah, mas eu consigo. Eu fico. Ah, você então não imagina nada. Você não assiste um filme, você não assiste uma série, um desenho, né? Não lê nada que seja ficcional. Isso é um universo fabuloso, ok? O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável deste universo. Até mesmo se você não fez nada disso, você sonhou, já era, porque não é real, tá? Não é algo que está acontecendo realmente.
Então, aqui, independentemente, né? Independente da nossa vontade, a gente não controla se vai sonhar ou não. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, caos, história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o desvaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Então ele está mostrando aí que literatura não é o texto escrito apenas, tá? Uma novela que você assistiu também é literatura. Um romance que você vive também é uma literatura, ok? Então aí, ele finaliza, né? A literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Então, ele faz uma comparação aí, né, entre o sonho e a literatura. O equilíbrio psíquico, que é dado pelo sonho, né, pelo sonho durante o sono, e o equilíbrio social, que é dado pela literatura. Deste modo, ela é fator indispensável da humanização. Então, ele vê a literatura como um fator indispensável para a humanização, tá? Para sermos humanos. E sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Neste sentido, ela pode ter importância equivalente à das formas conscientes de inculcamento intencional, como a educação familiar, grupal ou escolar. Então, aí, ó, de acordo com Antônio Cândido, a literatura é indispensável para o ser humano, tá? É uma necessidade universal. Então, como eu já falei, de acordo com eles, as telenovelas, né, os filmes, tudo isso é literatura, tá? E ele quer mostrar aí, ele quer provar que a literatura também faz parte dos direitos humanos. Assim como nós temos direito à moradia, à vida, nós devemos ter direito à literatura, ter contato com a literatura, ok? E no decorrer, né, dessa obra de Antônio Cândido, ele vai mostrar que a literatura precisa ser defendida, sim, porque é um direito do ser humano. Então, como um direito humano, ela precisa ser defendida, protegida, tá? Defendida da falta de oportunidade, da falta de interesse, da desigualdade social e econômica. Então, nós devemos proteger e defender a literatura, tá? Que esses problemas nós sabemos que estão ligadas, né? Esses problemas estão ligados diretamente ao problema de intercomunicação dos níveis sociais. E aí a gente chega no Vargas Llosa. Ih, bugou. Agora deu um bug aqui na mente, não lembro como pronuncia. Vamos lá. Um dos primeiros efeitos benéficos se verifica no plano da linguagem. Uma comunidade sem literatura escrita, se exprime com menos precisão, riqueza de nuances e clareza do que outra cujo instrumento principal de comunicação, a palavra, foi cultivado e aperfeiçoado graças aos textos literários. Aprende-se a falar com precisão, com profundidade, com rigor e agudeza, graças à boa literatura. E apenas graças a ela. Então, ele fala aí que a gente só consegue falar bem, com precisão, com rigor, graças à literatura. É aquela velha história. Quem lê bem, fala bem, escreve bem. Tá? Então, aqui, ele mostra que graças à literatura nós podemos falar bem. Quem fala bem é graças à literatura. Tá? Então, e ele também afirma em relação, né, ao que o Antônio Cândido disse de por que defender a literatura, ele falava do quê? Que a literatura é um direito universal, um dos direitos humanos, deveria ser, pelo menos, né? Já aqui, ele afirma que a gente deve defender a literatura porque sem educação literária não há cidadania. Bem próximo, né? Questão de humanização. E aí ele coloca, né, uma comunidade sem romances, não contaminada pela literatura, muito se pareceria com uma comunidade
tartamudos e afásicos, atormentada por problemas terríveis de comunicação causados por uma linguagem ordinária e rudimentar. Isso vale também para os indivíduos, obviamente. Uma pessoa que não lê, ou que lê pouco, ou que lê apenas porcarias, pode falar muito, mas dirá sempre poucas coisas, porque para exprimir-se dispõe de um repertório reduzido e inadequado de vocábulos. Então, o que ele diz aí, né? Que a literatura foi e sempre continuará sendo, enquanto existir, né, um desses denominadores comuns da experiência humana. Então, é graças à literatura que os seres vivos, os seres humanos, dialogam e se reconhecem. A respeito da má literatura, então ele vai aí especificar o que é má literatura para ele, tá? Então, a respeito da má literatura, ele as declara como lixo impresso. Trata como má literatura programas televisivos que são geralmente assistidos por muitas pessoas. Agora a gente tem um exemplo aí, né? Que ele até traz, que é o caso do Big Brother Brasil. Ele interpreta, ele vê programas assim como lixo impresso, má literatura, ok? Então aí, ó, o nome não desapareceria naturalmente, mas com toda probabilidade serviria para definir tipos de textos tão distantes daqueles que hoje entendemos por literatura, quanto os programas televisivos de fofoca, né, sobre figuras de Jet Set ou Big Brother, estão distantes das tragédias de Sófocles e também de Shakespeare. Então ele vê aí que esses programas, lá lembra que o Antônio Cândido ele afirma que tudo é literatura. Então, programas televisivos, novelas, telenovelas, tudo isso é literatura. O Loza vai falar também, sim, é literatura, mas é a má literatura, tá? É o lixo impresso. E aí, em relação à boa literatura, né? Para Cândido, a boa literatura é aquela que tem eficácia estética, tá? Então, a literatura boa para ele é aquela de quem? De Tomás Antônio Gonzaga, Castro Alves, né? Vitor Hugo, Dostoiévski. Então, um poema abolicionista de Castro Alves atua pela eficiência da sua organização formal, pela qualidade do sentimento que exprime, mas também pela natureza, né, da sua posição política e humanitária. Nesses casos, a literatura satisfaz, em outro nível, a necessidade de conhecer os sentimentos e a sociedade, ajudando-nas a tomar posição em face deles. Então, ele mostra aí que boa literatura mesmo são desses cânones, né? Já para Vargas, é representada por autores como Cervantes, Shakespeare, Dante e Tolstói. Então, aí, ó, nós leitores de Cervantes ou de Shakespeare, de Dante ou Tolstói, nos sentimos membros da mesma espécie, porque nas obras que eles criaram, aprendemos aquilo que partilhamos como seres humanos, o que permanece em todos nós, né, além do amplo leque de diferenças que nos separam. E aí ele vai falar, nada mais do que os bons romances ensinam a ver nas diferenças étnicas e culturais a riqueza do patrimônio humano e a valorizá-las, né, como uma forma de manifestação, como uma manifestação de sua múltipla criatividade. Então, a boa literatura para ele é representada por esses autores. E quanto a nós, se nós formos pensar, até agora eu estava falando para qualquer pessoa que quisesse entender um pouco mais sobre literatura. Mas se for falar para educadores, né? Qual literatura nós devemos oferecer para os nossos alunos? Se a gente sabe que hoje em dia as escolas do Brasil, elas ainda não estão preocupadas no letramento em si, né? No letramento literário, mas estão preocupadas apenas em alfabetizar. E aí a gente chega no ensino médio vendo alunos que não tiveram nenhum contato com literatura, não leram um livro na vida toda. Então, qual literatura oferecer para esses alunos que não têm o menor interesse? Né? Ainda hoje não tem uma ideia concreta da função da literatura e da leitura literária para a vida do estudante nas escolas. E aí nós precisamos refletir. Se a gente pensa que a literatura, de acordo com a LDB, se preocupa, né, com o desenvolvimento do humanismo, da autonomia intelectual, inclusive do pensamento crítico, né, a gente precisa pensar, né, que não é uma tarefa fácil. Porque se a gente for observar
o ensino médio, a literatura no ensino médio, ela sempre foi apresentada, ela tem sido apresentada de uma forma mecânica, onde se aprende época, né? Escola literária, memorização de estilos, de épocas, enfim, características. E isso precisa ser mudado, porque isso não significa, né? Essa memorização não significa conhecer o objeto. Decodificar não significa entender. E a gente tem visto que o aluno, ele até lê, ele pode ler durante uma aula, mas isso não quer dizer que ele entendeu. Tânia Maria Câmara, que é uma doutora, né, uma professora da UERJ em língua portuguesa, ela afirma que o aluno não entende o que lê basicamente porque não o faz verdadeiramente. Apenas descodifica, parte por parte, o que está graficamente registrado na folha de papel. Então, o que acontece? Quanto mais você lê, mais você amplia seu vocabulário, sua experiência, capacidade crítica e reflexiva. Só que se isso for uma obrigação, o aluno ali, ele só descodifica, ele não aprende, não absorve aquele conteúdo porque não tem interesse, tá? E o professor, ele é o mediador no processo da leitura e deve bem conduzi-la. Então aí, ó, cabe ao professor aproximar o aluno do texto escrito, né, de uma forma agradável. A literatura do gosto do aluno é importante também, mas é insuficiente, tá? Se a gente for pensar assim, vamos trazer só livros que eles gostem. É legal, sim, mas é insuficiente. Ele precisa ter contato com os cânones também, tá? Se tiver uma boa mediação, ele é totalmente capaz de conseguir entender um Machado de Assis. Ok? Então, é importante levar uma literatura que tenha uma eficácia estética, né? Como afirma o próprio Cândido na obra Direito à Literatura. Ou seja, os cânones devem ser apresentados sim aos alunos, afinal eles com um bom suporte são completamente capazes de fruir, né, desse momento, dessa obra. Então, o que contemplar, né, a literatura do gosto do aluno ou os cânones? Então, é importante, né, levar esses cânones sim para os alunos, né? Porque se eles tiverem um bom professor, um bom mediador, um bom suporte, eles são capazes de completar, né, de contemplar essa leitura, tá? E aqui são as referências utilizadas. Nossa aula para por aqui. Foi um prazer. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar a curtida, né? Dar o like e comentar aí. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.